Sabe até quanto o mercado autônomo pode faturar em apenas um mês? E olha, que eu não estou falando de um mercado gigante, eu estou falando de uma loja pequena, sem funcionários, 100% autônomo, onde você pode operar de acordo com o seu horário. E hoje, a Micro tem o maior faturamento do Brasil. E onde você pode abrir uma micromarket? Você pode abrir em condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping, metrô, muito mais. E tem franqueado nosso faturando até R$100 mil. Ah, mas se você estiver pensando, esse negócio não é pra mim, eu nunca empreendi antes, calma, fica tranquilo, 80% dos nossos franqueados nunca tiveram negócio. É mais simples do que você pensa, a gente dá todo o suporte. O futuro do varejo é autônomo, seja dono do seu próprio negócio. Vem pra Micro, clique agora e fale com o nosso time. Bom dia, torcedor vascaíno, estou chegando aqui nesse Acorda Vascaíno pelo canal Atenção Vascaínos, para a gente bater aquele papo, aquela resenha semanal, né, que vocês já estão acostumados. Agora, antes de mais nada, eu queria que o torcedor, né, desse aquele joinha, primeiro se inscrevesse no canal, né, porque tem que se inscrever no canal, é de graça, é 0800, então se inscreva no canal. Depois dê aquele joinha, mais conhecido como like, porque aí outros torcedores poderão também ver o nosso trabalho, ver as nossas opiniões, tomar conhecimento, dar sugestões, dar suas opiniões. Tá legal? Vocês vão ser muito bem recebidos aqui no canal para aqueles que se inscreverem e entrarem no canal e participar com a gente aqui das nossas resenhas. Bom, eu vou falar primeiro rapidamente assim da arbitragem. A arbitragem de Vasco e Corinthians, o jogo de amanhã, vai ser o pernambucano, o Rodrigo José Pereira. É um árbitro FIFA. E o VAR é o Pablo Ramon, que é um VAR FIFA também do Rio Grande do Norte. O Vasco, ele, de certa forma, as escalas dos árbitros nos jogos do Vasco têm sido boas. É lógico que isso não garante que o árbitro vá acertar tudo, é evidente. Teve pelo menos uns 2 jogos aí que o Vasco foi prejudicado pela arbitragem. Agora, o Vasco já tem quanto? 19 jogos? Pô, então a grande maioria dos jogos não teve nenhuma responsabilidade da arbitragem, não teve erros grosseiros da arbitragem. Isso faz parte, não tem como você acertar tudo, os árbitros acertarem tudo, e lógico que um ou outro clube vai ser prejudicado. Ao longo do campeonato vão ter acertos e erros, contra e a favor, não tem por onde correr, é um campeonato muito longo, então acontece tudo. Agora, as escalas dos árbitros, as escalas estão sendo boas. O Rodrigo, por exemplo, é um árbitro FIFA, ele tem 38 anos, entrou na FIFA ano passado, e ele tem feito bons jogos, ele já fez 12 jogos nesse campeonato da Série A. Agora, ele foi o árbitro de Fluminense 2, Vasco 1, mas o Vasco pouco jogou, né, abriu o placar e depois não jogou mais nada. Então, o Fluminense venceu o Vasco por 2-1. E foi o ápice da Copa do Brasil, em que o Vasco venceu o União Rondonópolis por 3-0. O Vasco jogou fora de casa. Então, e o jogo do Corinthians? O Corinthians também perdeu. Perdeu para o Fluminense por 2-0. Então, esses são só os resultados para aqueles que têm uma certa superstição. Vamos ver se esse árbitro aí dá sorte e tal. Então, é mais ou menos por aí. Agora, o Rodrigo Zé Pereira é um árbitro rigoroso, né? Os jogadores têm que ficar espertos com ele, e ele não tem muito de coisa de segurar o cartão, não. Ele tem mais de 5 cartões em média amarelos por jogo. Ele foi aquele vocês devem lembrar, que expulsou o Hulk num Atlético Mineiro e Palmeiras, em que ele marcou uma falta até a favor do Hulk, a favor do Atlético, e o Hulk esbravejou, ele deu um cartão amarelo no Hulk, que recebeu a falta e o árbitro marcou. E aí o Hulk continuou discutindo, ficou lá nariz com ele, ele aplicou o segundo amarelo e vermelho e expulsou o Hulk. Entendeu? Então tem que ficar esperto com esse árbitro, porque ele é rigoroso na parte disciplinar. No mais, tecnicamente, ele é um bom árbitro, ele acerta muito mais do que erra, e na parte física também acompanha bem os lances. Então o Vasco não tem que se preocupar muito com a arbitragem, tem que se preocupar com o adversário e com ele próprio, né? Essas duas preocupações são as mais importantes do Vasco. Jogar bem,
e vencer o jogo, sem se preocupar com o adversário, que é um grande adversário. Ok? Bom, e o outro assunto, é um assunto já meio, eu diria, repetitivo, mas esse assunto ele não para de estar na moda, né? De estar na ordem do dia, que é o assunto Verratti, cara. Cara, eu fico assim, impressionado como é que as pessoas, eu participo de vários grupos aí, além dos membros, né, do canal, eu participo de outros grupos aí de vascaínos e tal, mas a coisa fica sempre muita discussão sobre essa questão do Verratti. E eu não entendo, eu não consegui entender ainda o motivo desse tipo de discussão, porque está uma discussão assim, olha, ali, o Verratti, não, ele é um bom jogador, mas ele está muito mal, então ele tem que ser afastado. O outro, mas o David, o David está muito melhor que ele, então o David tem que ser o titular. Então eu prefiro o David ao Verratti. O Verratti, cara, aí você pensa, porra, o Verratti então realmente não está numa fase boa? Não, não está numa fase boa. Mas peraí, ele é artilheiro do Brasil, ele foi o artilheiro da Copa do Brasil do ano passado, ele foi o artilheiro do Carioca desse ano, ele é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco e ele é o segundo artilheiro do Campeonato Brasileiro deste que a gente está jogando. E ele só perde para o Caio Jorge. O Caio Jorge está com 14 gols, o Verratti está com 10 e o Arrascaeta está com 10. Sendo que o detalhe é o seguinte, o Caio Jorge está com 14 gols e o Cruzeiro fez 32. É o terceiro colocado do campeonato. O Arrascaeta tem 10 gols e o ataque do Flamengo fez 36 gols. E o Flamengo é o líder do campeonato. E o Verratti tem 10 gols no ataque do Vasco que fez 25. E o Vasco é o 16º colocado do campeonato. Então, se você fizer em termos de aproveitamento, o Verratti só perde para o Caio Jorge. O Caio Jorge tem 14 gols em 32, então ele tem um aproveitamento de 43%. O Verratti está pertinho, ele fez 10 gols em 25, ele tem um aproveitamento de 40%. O Arrascaeta fez os mesmos 10 gols que o Verratti, só que o ataque do Flamengo fez 36 gols. Então, em termos de aproveitamento, o Arrascaeta está com 27%. Então, o Verratti, na realidade, ele só perde para o Caio Jorge, do Cruzeiro, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Pô. Esses são os números do Verratti. Agora, o Verratti não está bem, não está numa fase boa. Ok. Mas o que o torcedor do Vasco, mas eu até de certa forma entendo, porque o torcedor, ele nos últimos anos, aliás, bota ano nisso, o torcedor ficou acostumado sempre com um time do Vasco, com um plantel, um elenco do Vasco, de baixa qualidade. Então, por exemplo, você tinha um jogador nota 6, o do banco de reserva era nota 4. Então não tinha discussão. Aquele ali, um nota 6, é o titular, porque ele é nota 6. E o outro é nota 4, é o reserva. Então não tinha discussão. Só que agora, o Vasco está qualificando um pouco melhor a equipe. Então quando você tem o Verratti, que é artilheiro de tudo que tem participado, e você tem o David, por exemplo, que voltou na contusão, voltou bem, caiu um pouquinho, agora voltou bem de novo. Porra, isso é ótimo pro Vasco, cara. Mas o torcedor parece que, como não está acostumado, então o torcedor começa assim, eu vou escolher um lado. Eu tenho um lado. Agora, o que o torcedor pensa é, eu prefiro o David, porque o David é mais rápido, porque o David faz tabelinha melhor, porque o David tem mais disposição. Mas aí execra o outro. Não, o Verratti tem que ficar fora do time, não serve, a bola bate na canela. Cara, o Vasco precisa dos dois, amigo. É difícil de entender isso. O Vasco precisa dos dois. O Vasco não precisa, o torcedor do Vasco não precisa ficar. Pode preferir um? Pode, é lógico que pode, é evidente que pode tudo. Agora, não precisa, a questão é, eu prefiro o David, mas o Verratti não serve. Ou então o outro lado, eu prefiro o Verratti porque ele é artilheiro de tudo.
o David não serve, porque ainda não está em forma, porque não sei o que. Não, amigo. O que o torcedor do Vasco tem que botar na cabeça é que o Vasco precisa dos dois, pô. O Vasco precisa dos dois, cara. É a mesma coisa, por exemplo, vem agora o Andrés Gomes. Então vamos imaginar que o Andrés Gomes entre aí num jogo desse qualquer, no segundo tempo, no lugar do Ryan, e acabe com o jogo. Faça um gol, 2 gols, tenha participação em outro gol da equipe. Aí pronto, acabou. Agora, o Andrés Gomes é que é o cara. O Ryan, não, joga nada. Tem que sair, tem que ser vendido, tem que mandar embora. Cara, o Paulo Henrique com o Puma. O Paulo Henrique tá numa boa, tá bem, tá cotado aí para a seleção brasileira. Agora, manda o Puma embora? Não, amigo. Tem que ter os dois, pô. E quando o Paulo Henrique não jogar, entra o Puma. Quando o Verratti começar o jogo, não tiver bem, entra o David, pô. É assim que é, cara. Outra coisa, por exemplo, o Coutinho. Tem um Coutinho ali, tem o Nuno. Aí o Vasco está contratando, não sei se já fechou, mas parece que tá, se não fechou, está bem próximo, o Matheus França. Aí vai que o Matheus França entra num jogo aí no segundo tempo, também faz gol, dá passe, faz... então esse é o cara. Esse é o cara. Coutinho, não, joga nada. Tem que sair, tá ganhando muito, é péssimo, é horrível, é feio, é pequeno. Porra, não pode, não é assim, cara. O Vasco precisa dos dois, dos três. Assim que é, cara. Eu fico imaginando se o torcedor, ao invés de ser do Vasco, fosse de alguns clubes brasileiros, que eu não vou falar aqui os nomes para não ficar falando no nome de outro clube, que a gente aqui está para falar de Vasco. Vou falar o nome de outro clube e jogadores de outros clubes, mas o torcedor entende o que eu estou falando. Então tem alguns clubes brasileiros que têm um elenco de primeira prateleira. Os torcedores não iam parar de brigar. Por quê? Tem os 11 que começam. Tem os 11 no banco que jogam em 90% dos outros clubes todos do Brasil. E essa é uma porradaria só. Eu prefiro A e manda embora o jogador B. Não, eu prefiro o B, manda embora o A. Porra, ia ser assim, cara. O torcedor do Vasco, se o time que não tinha, por exemplo, atacante para reserva, se agora você tem 2 atacantes, você tem o Verratti, você tem o David, e o David ainda joga na esquerda, você tem o GB que está chegando, aí você tem o Ryan, que se transformou num outro jogador, tem agora contratado o Andrés Gomes. Porra, tá melhor, cara, tá melhorando. Então o torcedor do Vasco, cara, ele não pode ficar, ele pode ter preferência, óbvio que pode, mas ele não precisa execrar o outro, cara. Ele não precisa querer que o outro seja mandado embora. Ele não precisa vaiar o outro. Pô, já teve papos aí nos grupos que estão ensaiando vaia aí no Verratti, se o Verratti jogar, começar jogando. Maluquice é essa, cara? Pô, tem que aplaudir, cara. O cara é artilheiro de tudo. Se ele não estiver bem e entrar o David, e jogar bem, ótimo. Pode chegar um momento que o Diniz fala, bom, agora nesse jogo vou começar com o David. Começa com o David. Se o David não estiver bem no jogo, entra o Verratti. Cara, mas que bom! Que bom que a gente tem esses dois, tem opções, amigo. Mas você não precisa matar um porque prefere o outro. Cara. Isso aqui não dá para entender na minha cabeça. E é por isso que eu dou exemplo desses outros grandes clubes brasileiros que tem jogadores de altíssimo nível na reserva, no banco de reserva. E quando entra igual, jogando igual o titular. E se no jogo seguinte ele continuar no banco, acabou, é a opção do treinador. Mas vê o adversário como é que sofre. Quando sai um jogador A e entra o B e são do mesmo nível. Quem é que sofre? É o adversário. Quem é que se dá bem? É quem tem jogadores de bom nível para entrar no lugar daquele que também é de bom nível, titular. Cara, é isso. Cara. Então não tem que, eu prefiro um.
e execra o outro. Não é isso, isso não existe. Porque senão fica difícil, não é melhor ter 11 jogadores. Eu tenho esses 11 titulares. E o banco, tem uns lá que são fracos, então não tem disputa. Porra. E a gente reclama disso. Tem que ter contratações para os jogadores serem de bom nível também, para fazer, na hora de fazer as substituições, o time não cair de produção. Pô, e quando você tem o ataque, né, que tem o Verratti, tem o David, tem o Nuno, tem o Ryan, tem agora o GB chegando, aí você começa a desprestigiar um dos jogadores ou os outros jogadores em detrimento a um lá que você prefere. Cara, o Vasco precisa de todos. O Vasco precisa de todos. Deixa eu ver se tem algum outro. Não, falei do PH e do Puma, né? O Lucas Freitas e o Vasco contratou o Robert Renan, né? Quer dizer, aí de repente, aí o Robert Renan entra, pronto. O Lucas Freitas, então pode mandar ele embora, rescinde o contrato dele. Não, cara, deixa os dois ali brigar por posição. É saudável. Quem ganha é o time, quem ganha é o clube. Mas eu prefiro o Robert Renan, que tem mais experiência internacional, não sei o quê. Beleza, pode preferir. Mas não vai descartar o outro, pô. Deixa os dois. Quando um não estiver bem, entra o outro. Quando um levar o terceiro cartão amarelo, entra o outro. É isso, cara. Sabe? Então, porra, vamos parar com isso, cara. Pô, quando eu vi que num grupo lá que o torcedor estava pensando em vaiar o Verratti, cara, porra, é brincadeira, amigo. É brincadeira. Bom, meus amigos, desabafei. Pronto. Então agora você, torcedor, se você quiser, pensa nisso aí que eu falei, reflete um pouco sobre isso e mande a sua opinião. E eu, dentro do possível, eu procuro sempre responder, né, quando o torcedor manda alguma opinião, dá alguma sugestão, eu sempre que posso respondo ao torcedor. Tá legal, amigos? A gente fica por aqui e até o próximo Acorda. E boa sorte pra gente amanhã. É um jogo muito importante pro Vasco, ok? Um grande abraço. Para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção! Vai enfiar! Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!